Olá, meus nobres irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa te alcançar. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes, diretamente de Belém do Pará. Nós estamos vindo de uma sequência de vídeos que trata sobre o fim dos tempos, a fala de Cristo e a manifestação dos falsos profetas. E eu quero dar sequência porque eu acredito, irmãos, que nós temos que falar com mais propriedade, com mais profundidade de certos assuntos, principalmente escatológico, porque, no meu ponto de vista, o que a igreja precisa nesses últimos dias é de um bom ensinamento e de um bom ensinamento aprofundado que sirva de alerta para a igreja, que sirva de alerta para você, para que você não caia na malha fina de falsos profetas, para que você tenha uma fé genuína, verdadeira na pessoa de Jesus, para que você também entenda o valor de você ter uma mentoria espiritual, ou seja, alguém capaz de te orientar com toda a simplicidade, humildade, lhe mostrando à luz das Escrituras Sagradas a importância de você enraizar num lugar aonde Deus irá te abençoar, onde a sua vida espiritual irá crescer cada vez mais, aonde você irá entender com mais exatidão os planos de Deus na tua vida e com relação à tua vida. Eu quero falar aqui sobre os grupos que seguiam Jesus. Havia alguns grupos que seguiam o Mestre, e de acordo com o nosso estudo, né, com essa nossa maratona escatológica, porque esse tema, os grupos que seguiam Jesus, é muito importante de nós abordarmos aqui nesse momento agora, nesse vídeo, que é justamente para nós nos avaliarmos e entender que seguir Jesus há por trás da servidão de seguir Jesus ou servir Jesus algumas exigências da nossa parte. Amém? Grupos que seguiam Jesus. Queridos, um dos primeiros grupos que seguiam o Mestre naquela época eram os que viram os sinais. O primeiro grupo era aqueles que viram os sinais. Quem eram essas pessoas? Lógico, nós precisamos entender que um sinal, um milagre ou um prodígio, vamos dizer assim, é algo sobrenatural, é algo que está além da nossa imaginação, além da nossa realidade. E os judeus, eles eram muito presos a sinais. Se nós formos buscar do Antigo Testamento, vários profetas tiveram o seu ministério confirmado por Deus e no meio da nação, da sociedade do povo, através dos sinais que ele operava, que Deus assim lhe dava autoridade, e o profeta ia, e o profeta, pelo seu ministério, pela unção de Deus, pelo Espírito do Senhor, operava ali alguns sinais. Podemos aqui catalogar alguns profetas e alguns sinais. Moisés foi usado nas 10 pragas do Egito, foi usado ali quando estava de fronte do mar, do Mar Vermelho. Eliseu, Elias, vários e outros profetas tiveram seu ministério marcado por milagres, por sinais, por prodígio. Em João, no capítulo 6, quando Jesus está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu, um dos judeus, um dos seus seguidores que estavam ali, lhe fizeram uma pergunta, e a pergunta foi: qual sinal tu fazes no nosso meio para que creiamos em ti? Aí na sequência, o mesmo judeu diz: olha, porque Moisés nos deu maná, e Jesus refuta a fala daquele homem dizendo: não, não foi Moisés que deu o maná, não foi Moisés que operou esse sinal. Foi meu pai, e os vossos pais comeram esse maná e acabaram perecendo. Aí ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso aqui é apenas uma introdução que é para nós entendermos um pouco melhor
sobre o primeiro grupo, e o primeiro grupo são aqueles que viram os sinais. Queridos, são aquelas pessoas que procuram uma igreja apenas porque ouviram falar que alguém foi usado por Deus. Eu quero aqui ser muito, com toda humildade eu vou falar, eu quero aqui ser um pouco cauteloso na minha fala, porque Deus ainda usa, sim, Deus ainda usa profetas no nosso meio, homens que se separam para Deus, que têm uma vida dedicada a Deus, homens cheios de unção, homens bíblicos ainda. Lógico, eu não posso deixar de fora também as nossas queridas irmãs, que são usadas também, porque é só um espírito e Deus nos usa como Ele quer. Mas só que no nosso meio, irmãos, a gente precisa entender uma coisa à luz da Bíblia Sagrada, que sinais ou milagres não sustenta ninguém na igreja. O sinal faz parte do ministério, sim, do profeta, daqueles que têm um dom, essa habilidade espiritual, esse dom, dom de cura, né, da diversidade de cura, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 12 em diante, capítulo 12, versículo 12 em diante. E a gente precisa ser muito inteligente aqui para entender uma coisa. Só que no meio de lugares que nós estamos acostumados a ver nos vídeos, principalmente, certos milagres, certos prodígios, nesses lugares aí estão se infiltrando também os falsos profetas. E muitas pessoas são ligadas a sinais, a milagre, a prodígio. Então, quando Jesus começou a operar os seus sinais, principiando lá em João capítulo 2, quando ele converteu a água em vinho, e a Bíblia diz no versículo 23 ao 25, que ali Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia num casamento, e os seus discípulos creram nele, né? E em João capítulo 6, versículo de número 66, João 6, versículo 12, diz que o povo ia até Jesus por causa dos sinais. Queridos, eu quero trazer aqui, abrir um parênteses, e chamar você a atenção e te alertar que a sua vida, a sua fé não pode ser movida apenas por sinais. A palavra de Deus é que deve ser o sustentáculo da sua vida, tá bom? Olha só, olha a importância de você não ser alguém que somente seja influenciado pelos sinais. Em tal igreja o profeta chegou e tirou arame do estômago da pessoa, ou então tirou uma barata da perna da pessoa. Tá? Meu querido, você tem que ter muito cuidado, muita cautela com esses tipos de milagres. Por quê? Tópico B. Os que são movidos por milagres são presa fácil para falso profeta. Olha só, se você tem uma vida pautada, regida, movimentada e influenciada apenas por lugares aonde a propaganda diz da seguinte forma: aqui tem o poder de Deus, aqui Deus visitou, aqui Deus está fazendo coisas extraordinárias, aqui tem um profeta, disse assado e cozido, que faz fogo cair do céu. Queridos, você deve ter muito cuidado, porque na fala de Jesus, em Mateus 24, versículo 24, a Bíblia diz em Mateus 24 da seguinte forma: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Quem são esses escolhidos? Às vezes, na inocência, a pessoa acaba aceitando Jesus e tudo que ela presencia hoje no âmbito de uma igreja, né? Tudo é espiritual, vai além da sua compreensão, do estilo de vida que ela tinha lá no passado. Agora ela está experimentando algo novo. E aí, às vezes, as pessoas elas acabam se surpreendendo com tal coisas que acontecem no nosso meio, nas igrejas. E, infelizmente, a fé dessas pessoas, por falta de orientação, de uma mentoria espiritual,
que vai orientar ela a como caminhar, a ler a Bíblia, a orar, a participar das atividades eclesiásticas da igreja. E às vezes por essa escassez, por essa falta de liderança na vida dela, infelizmente, ela vai achar que ser igreja ou buscar o reino dos céus se resume apenas a milagres. E essa pessoa, infelizmente, ela acabará sendo uma presa fácil para o falso profeta. É por isso que muitas pessoas têm sua fé manipuladas por conta disso. Então, eis o primeiro grupo que seguiam a Jesus, era aqueles que viram os sinais. O primeiro grupo era aqueles que viram os sinais. Segundo grupo, o segundo grupo, os que seguiam Jesus. Os que receberam o milagre e viraram as costas para o Senhor. Lucas, capítulo de número 17, você que gosta de Bíblia, corra lá, não vou me estender. Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 ao versículo 18, que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Eu vou ler a partir do versículo 16, que diz assim: E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, um dos leprosos. Respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Queridos, essa passagem aqui trata justamente de 10 leprosos. Naquela época eu não vou me aprofundar muito sobre essa enfermidade. Era uma enfermidade bastante comum na época de Cristo. E um leproso, aquele que tivesse lepra, enfermidade de lepra, estava sentenciado ou destinado à morte. Primeiro, ele perdia o nome dele, porque se chamaria, por conta dessa enfermidade, leproso, perdia o seu direito de cidadão, não poderia viver na civilização, perdia o seu direito de estar com a sua família, porque na lei ele teria que sair, os próprios parentes deveriam denunciar, caso descobrissem que ele estava com a tal enfermidade, então ele teria que viver isolado. E esses 10 leprosos aqui de Lucas 17, versículo 11 em diante, foram esses aí que perderam tudo por causa da tal enfermidade. Tiveram suas vidas destruídas, perderam família, perderam o direito de cidadania, de viver em sociedade, e eles foram até Jesus. Começaram de forma correta, mas com a motivação errada. Tem muitas pessoas que vão até Jesus para serem realmente abençoadas em todos os aspectos da nossa vida, em cada detalhe da nossa vida. Às vezes, a motivação, a decisão é certa, mas a motivação se torna errada, como dos 9 leprosos. 9 foram curados, 10 foram curados, viraram as costas para o mestre e somente um ficou para dar glória a Deus. Esses 9 que foram abençoados, que foram alcançados pela cura, esses aí são um retrato. Hoje eles são um retrato de pessoas no nosso meio que, infelizmente, vão até Jesus, às vezes receberam certos diagnósticos, o diagnóstico do médico, foram desenganadas, chegaram com suas dificuldades até uma igreja, depositaram suas expectativas, suas frustrações, suas dores, suas perdas aos pés do Senhor, e quando foram agraciadas, se humilharam, choraram, fizeram voto, fizeram propósito, não perdiam culto nenhum, e aí quando foram alcançados, agraciados, receberam vitória, acabaram, infelizmente, se posicionando como esses 9 que foram alcançados, agraciados, abençoados e viraram as costas para os mestres. Então, esse que ficou para dar glória a Deus, quem é? Caracteriza-se como aquele que chegou até Jesus com seus problemas, com suas frustrações, glória a Deus, mas que foi agraciado e reconheceu que Deus é Deus, que seria injusto
receber a bênção, mas não receber o abençoador e não permanecer na sua presença. Esse é o segundo grupo, os que receberam o milagre e viraram as costas. Amém? Queridos, nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. Não quero me estender, mas logo em seguida nós vamos estar postando um outro vídeo e nós vamos estar falando um pouco mais sobre os grupos que seguiam Jesus na sua época. Já peço para você se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante, né? Principalmente a alcançar com esse tipo de conteúdo a vida de muitas pessoas nessa plataforma do YouTube. Eu peço que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço do seu amigo e irmão diretamente de Belém do Pará, Pastor Rafael Nunes.